E se eu lhe dissesse que o motivo pelo qual sua energia, seu sono e até mesmo suas ereções diminuíram depois dos 60 anos não tem nada a ver com a idade em si? E se eu lhe dissesse que a resposta não está em um frasco de comprimidos ou em algum tratamento complicado, mas sim em uma pequena especiaria que você provavelmente já viu centenas de vezes no supermercado? E se eu lhe dissesse que mastigar essa especiaria à noite pode instantaneamente fazer o sangue quente circular pelo seu corpo, despertando uma força que você pensava ter perdido para sempre? Já conversei com milhares de homens que pensavam que seus melhores anos haviam ficado para trás. E vi em primeira mão que, com a abordagem certa, isso simplesmente não é verdade. Estou aqui para guiá-lo usando ciência e compreensão, porque sei exatamente pelo que você está passando. Agora, aqui está o enigma. A maioria dos homens acredita que a diminuição do desempenho sexual é apenas uma parte normal do envelhecimento. Mas isso não é verdade. As ereções não desaparecem simplesmente por causa da idade. Elas enfraquecem porque o fluxo sanguíneo diminui e os hormônios do estresse aumentam. A parte triste é que essas mudanças podem ser revertidas se você souber como ativar os mecanismos certos em seu corpo. É aí que essa especiaria entra em cena. Nos próximos minutos, vou mostrar como um hábito simples, que leva apenas 60 segundos, feito na hora certa do dia, pode melhorar a circulação, acalmar o estresse e reiniciar naturalmente a produção de testosterona. Isso não é teoria. Este é um método natural comprovado que já mudou a vida de homens de 60, 70 anos ou mais. Vou explicar tudo passo a passo. Fique comigo, porque em breve vou revelar não apenas qual é essa especiaria, mas também exatamente como usá-la para que você se sinta mais forte novamente, durma melhor e tenha o mesmo desempenho de antes. E me diga nos comentários se você está pronto para experimentar essa especiaria. Basta escrever sim, se estiver. Se ainda estiver em dúvida, escreva não, para que eu saiba como melhor orientá-lo em conteúdos futuros. Agora que você entende a promessa dessa simples especiaria, vamos começar com a primeira verdade que todo homem com mais de 60 anos precisa saber. As ereções não desaparecem apenas por causa da idade. Eles enfraquecem porque os vasos sanguíneos mais finos do seu corpo começam a se estreitar, cortando lentamente a circulação da qual sua virilidade depende. Por que as ereções diminuem depois dos 60 anos? Quero que você saiba algo importante desde o início. Quando as ereções começam a diminuir depois dos 60 anos, não é simplesmente porque você está envelhecendo. Muitos homens culpam a idade como se chegar aos 60 anos desligasse automaticamente o corpo. Não é isso que acontece. Algo muito mais específico está acontecendo. E a boa notícia é que isso pode ser revertido. Os vasos sanguíneos que irrigam seu pênis são alguns dos menores de todo o seu corpo. Imagine um fio de cabelo, mais ou menos desse tamanho. Ao longo das décadas, cada momento de estresse, cada noite de sono ruim, cada inflamação, por menor que seja, estreita silenciosamente esses vasos. Esse processo é lento, quase invisível. Um dia você acorda e percebe que as ereções matinais não são tão fortes quanto costumavam ser. Com o tempo, a intimidade se torna menos confiável e a confiança começa a diminuir. Conversei com inúmeros homens que sussurraram, quase com vergonha, que se sentem inferiores por causa dessas mudanças. E eu sempre lhes digo a mesma coisa. Você não está com defeito. Seu corpo sabe exatamente o que fazer. Esses vasos podem se abrir novamente. O sangue pode fluir novamente. A força que você sentia antes não desapareceu. Ela está apenas esperando o sinal certo para retornar. Mas aqui é onde a história fica ainda mais interessante. O fluxo sanguíneo é apenas parte da história. Existe outra força oculta agindo em seu corpo depois dos 60 anos. E ela está roubando silenciosamente a energia e a intimidade que você merece. É isso que precisamos descobrir a seguir.
o inimigo hormonal oculto. Agora que você sabe como a circulação enfraquecida rouba silenciosamente sua força, vamos falar sobre algo ainda mais poderoso que está trabalhando contra você: seus hormônios. Ao longo dos anos, vi muitos homens chegarem confusos porque sua pressão arterial estava normal, seu coração parecia forte, e ainda assim se sentiam exaustos, desconectados e estranhamente sem motivação. A verdade é que existe um ladrão silencioso por trás de tudo isso: o cortisol, o hormônio do estresse. Quando seu corpo está sob estresse, seja por preocupações financeiras, obrigações familiares, noites sem dormir ou até mesmo inflamações ocultas nas gengivas, os níveis de cortisol aumentam. E aqui está a dura realidade: o cortisol e a testosterona são inimigos. Quando o cortisol aumenta, a testosterona diminui. E qual a importância da testosterona? Não se trata apenas de intimidade. Ela determina sua energia, humor, confiança e até mesmo a sua postura ao entrar em um ambiente. Sem ela, a vida parece sem graça. Muitos homens me dizem que é como viver em um mundo em preto e branco, depois de décadas vendo tudo em cores. Lembro-me de um senhor de 72 anos que me disse: "Não me reconheço mais. Sinto-me como uma sombra do que eu era." Seus exames mostraram níveis altíssimos de cortisol e testosterona muito baixa. Quando reduzimos o estresse dele, a testosterona voltou ao normal e, com ela, seu sorriso, sua energia e, sim, sua intimidade. Portanto, não se trata apenas de direcionar o fluxo sanguíneo para onde ele precisa ir. Trata-se de acalmar o corpo, reduzir o estresse e criar um ambiente onde a testosterona possa prosperar novamente. E isso nos leva a algo notável: um presente natural que está à vista de todos há séculos, capaz de tratar a circulação e o cortisol simultaneamente. A especiaria que muda tudo. Agora, deixe-me compartilhar com você algo que ainda me surpreende, mesmo depois de décadas de prática. Durante anos, homens têm me procurado desesperados em busca de respostas, convencidos de que apenas medicamentos caros ou procedimentos complicados poderiam trazer de volta o que haviam perdido. E, no entanto, na prateleira de temperos de quase todas as cozinhas, encontra-se uma das ferramentas naturais mais poderosas que já vi. Essa especiaria é o cravo da Índia. Você pode pensar nele como algo usado em receitas de festas ou remédios antigos, mas escondido nesse pequeno botão de flor está um poder que responde diretamente aos desafios que os homens enfrentam depois dos 60 anos. O cravo da Índia contém um composto chamado eugenol. O que torna o eugenol notável é sua capacidade de relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, atuando como um intensificador natural da circulação. Quando esses vasos se abrem, o sangue flui livremente novamente, não apenas para o coração e o cérebro, mas para o lugar que define sua confiança como homem. Mas o cravo da Índia não para por aí. Ele também contém beta-cariofileno, um remédio natural que acalma o cérebro, reduz o cortisol e cria o ambiente perfeito para a testosterona agir. Em outras palavras, essa especiaria combate os dois lados da batalha. Ela libera o fluxo sanguíneo e acalma o estresse que está prejudicando seus hormônios. Vi homens que pensavam que seus melhores dias haviam acabado redescobrirem energia, intimidade e alegria, simplesmente incorporando essa especiaria subestimada em suas vidas diárias. Pode parecer simples demais, mas às vezes, as respostas que mudam tudo são aquelas que estão bem à nossa frente. E depois de conhecer o poder contido no cravo da Índia, resta apenas uma pergunta: como usá-lo corretamente? É exatamente isso que vamos detalhar agora. O ritual noturno de 60 segundos. Agora que você conhece o poder escondido no cravo da Índia, surge a principal pergunta: como usá-lo para que seu corpo o absorva rapidamente e reaja? Ao longo dos anos, vi homens experimentarem pós, óleos e suplementos. Mas o método mais eficaz também é o mais simples. Leva apenas 1 minuto.
sem equipamentos, sem receitas médicas, sem salas de espera. Comece com 2 ou 3 cravos da Índia inteiros, os próprios botões de flores secas. Não use pó nem óleo. Coloque-os cuidadosamente entre os dentes e morda levemente até ouvir um estalo suave. Nos primeiros 30 segundos, não mastigue. Permita que os óleos quentes e poderosos se misturem à sua saliva e passem pelos tecidos moles da sua boca diretamente para a corrente sanguínea. Ao contrário de um comprimido que leva horas para ser digerido, este método funciona quase instantaneamente. Após esses 30 segundos, mastigue lentamente os cravos por mais 30 segundos. Sinta como os óleos são completamente liberados. Seu sabor picante lembra que algo poderoso está acontecendo. A essa altura, os compostos ativos já começaram a dilatar seus vasos sanguíneos e a acalmar seu sistema nervoso. Você pode engolir os resquícios ou cuspi-los. Não importa. O trabalho já começou. Os homens costumam me dizer que ficam surpresos com a importância que um ato tão pequeno e comum pode ter, como se o corpo estivesse despertando novamente. Esse ritual leva apenas 60 segundos e, ainda assim, pode preparar o terreno para um sono mais profundo, noites mais tranquilas e uma circulação sanguínea mais forte. Mas o momento certo é crucial. E escolher a hora certa para esse ritual pode amplificar ainda mais seus efeitos. Vamos falar sobre os melhores momentos para liberar todo o seu potencial. O melhor momento para mastigar. Assim como em muitas coisas na vida, o momento certo pode fazer a diferença entre um resultado comum e um resultado extraordinário. Descobri que os momentos que você escolhe para mastigar essa especiaria são tão importantes quanto o próprio ritual. O momento mais poderoso é cerca de 1 hora antes de dormir, quando seu corpo naturalmente começa a se acalmar, sua pressão arterial diminui e seu sistema nervoso entra em modo de recuperação. Mastigar cravo da Índia durante essa hora prepara seu corpo para um sono profundo e reparador, durante o qual a testosterona é produzida. Muitos dos meus pacientes me disseram que, ao tornar isso um hábito, não só dormem melhor, como também acordam com uma força e confiança que não sentiam há anos. A segunda oportunidade de ouro é pela manhã, em jejum, antes de comer. Pense nisso como ligar o motor para o dia. Com o estômago vazio, os compostos ativos do cravo da Índia passam rapidamente pelo seu sistema, eliminando a névoa mental, aguçando o foco e estimulando a circulação. É como abrir as cortinas para deixar entrar a luz do sol da manhã, mas para o seu sangue e energia. Alguns homens também mastigam antes dos treinos ou da intimidade, percebendo que isso os prepara para se sentirem mais fortes, mais presentes e totalmente vivos no momento. Escolher esses momentos não é apenas uma questão de rotina. É sobre sincronizar com os ritmos naturais do seu corpo para obter o máximo benefício. Mas saber quando mastigar é apenas parte da história. A verdadeira emoção surge quando você começa a ver o que acontece depois de dias e semanas de consistência. E é aqui que a jornada se torna verdadeiramente transformadora. O que esperar depois de 30 dias? Uma das perguntas mais comuns que ouço dos homens é: em quanto tempo sentirei a diferença? E eu sempre lhes digo o seguinte: a verdadeira mudança não acontece da noite para o dia. Mas com consistência, seu corpo começará a responder de maneiras sutis e poderosas. Nos primeiros 7 dias, a maioria dos homens descreve uma mudança gradual. Eles notam uma sensação de leveza no peito, um calor se espalhando pela parte inferior do corpo, ou simplesmente que o sono se torna mais profundo e menos interrompido. Não é algo dramático, mas é a base que está sendo construída silenciosamente. Na segunda semana, por volta do 14º dia, os benefícios começam a ganhar força. Muitos homens me contam que acordam mais revigorados, a mente fica mais clara e o humor mais estável. Alguns até relatam experimentar algo que não sentiam há anos: ereções matinais mais fortes
ou uma faísca espontânea de desejo que parecia ter desaparecido. Essa é a sua circulação sanguínea se revitalizando, seus hormônios começando a se equilibrar e seu corpo se lembrando de como funcionava antes. No 30º dia, a transformação se torna inegável. As ereções ficam mais firmes e consistentes e a confiança retorna, não apenas nos momentos íntimos, mas na vida cotidiana. Os homens me dizem que se comportam de maneira diferente, sorriem mais, sentem-se à vontade em sua própria pele novamente. Não se trata de buscar a juventude, trata-se de recuperar a vitalidade, de retornar ao homem que você sempre deveria ter sido. E, por mais poderoso que seja esse simples ritual com especiarias, existem maneiras de amplificar ainda mais seus efeitos com pequenos hábitos naturais que multiplicam os resultados. Vamos detalhar essas poderosas adições a seguir. Estratégias de amplificação bônus. Ao longo dos anos, aprendi que mesmo os rituais mais simples podem se tornar mais poderosos quando combinados com os hábitos certos. Pense nisso como adicionar lenha a uma fogueira. A chama já está lá, mas com o apoio certo, ela se torna mais brilhante e forte. Uma das maneiras mais fáceis de amplificar o ritual do cravo da Índia é combiná-lo com uma colher de mel puro. O mel é mais do que apenas um adoçante natural. Ele contém boro, um mineral associado ao suporte da testosterona e ao equilíbrio do açúcar no sangue. Ao combinar o cravo da Índia com o mel, você nutre simultaneamente sua circulação e seus hormônios, criando condições para uma recuperação restauradora mais profunda. Outra adição simples, mas poderosa, é o movimento. Uma caminhada de 10 minutos após mastigar o cravo da Índia pela manhã funciona como uma bomba, impulsionando o sangue recém-oxigenado pelos vasos que o eugenol acabou de ajudar a abrir. Os homens costumam me dizer que sentem todo o corpo revigorado nessas curtas caminhadas, como se a energia estivesse borbulhando de dentro para fora. E depois, há a respiração. Enquanto mastiga, experimente a técnica de respiração quadrada. Inspire por 4 segundos, prenda uma respiração por 2, expire lentamente por 6. Isso acalma o sistema nervoso, reduz o cortisol e maximiza a absorção dos compostos ativos do cravo da Índia pelo corpo. Pode parecer algo pequeno, mas faz uma diferença notável. É claro que a qualidade também importa. Cravos da Índia orgânicos frescos com um aroma forte e picante sempre proporcionarão efeitos mais poderosos. Se o cheiro for fraco, a especiaria provavelmente perdeu a maior parte de sua potência. Essas pequenas adições levam apenas alguns minutos, mas podem amplificar significativamente os resultados. E por mais poderoso que isso pareça, existe um nível ainda mais profundo de transformação. Uma mudança não apenas no corpo, mas em como você se sente consigo mesmo. É sobre isso que precisamos falar a seguir: a transformação emocional. Quando os homens vêm me procurar pela primeira vez, geralmente falam sobre seus problemas físicos, fadiga, ereções fracas, noites inquietas. Mas ouvindo com mais atenção, percebo algo mais profundo. O que mais os preocupa não são apenas as mudanças físicas, mas como essas mudanças estão minando sua identidade. Eles me contam que se sentem menos confiantes, menos conectados aos seus parceiros e, em alguns casos, menos parecidos com o homem que costumavam ser. É por isso que o ritual do cravo da Índia é tão importante. Não se trata apenas de circulação sanguínea ou hormônios. Trata-se de devolver a você a sensação de controle sobre o seu próprio corpo e a sua própria vida. Já vi homens que andavam cabisbaixos começarem a andar de cabeça erguida. Eles riem mais. Eles pegam na mão de suas parceiras. Eles sorriem de maneiras que suas famílias não viam há anos. A confiança não é algo insignificante. Ela afeta cada conversa, cada relacionamento, cada escolha que você faz no seu dia a dia. Quando o seu sangue flui livremente, quando o seu estresse diminui, quando você dorme profundamente e acorda com energia, você começa a viver plenamente novamente.
você para de evitar a intimidade e começa a desfrutar da conexão. Você para de se sentir invisível e começa a se sentir vivo. Este é um renascimento emocional. É isso que torna um ritual tão simples, tão poderoso. Você não está apenas restaurando o desempenho físico. Você está recuperando sua dignidade, seu orgulho e a alegria de ser homem. No entanto, para que essa transformação seja duradoura, você precisa agir. Passos simples e claros que garantam que essas mudanças se tornem parte do seu dia a dia. É isso que quero lhe mostrar a seguir. Chamada para a da ação e conclusão inspiradora. Neste ponto, você aprendeu a verdade sobre por que sua força está diminuindo, sobre o papel oculto dos hormônios do estresse e sobre o poder surpreendente de uma pequena especiaria que pode trazer tudo de volta. Mas o conhecimento por si só não mudará sua vida. A ação, sim. É por isso que quero incentivá-lo a começar hoje mesmo. Pegue 2 ou 3 cravos da Índia inteiros. Siga o ritual simples de 1 minuto e dê ao seu corpo o sinal que ele tanto espera. Não se trata de tentar mais um truque ou de correr atrás da juventude. Trata-se de recuperar a energia, a confiança e a intimidade que sempre fizeram parte de quem você é. Já vi muitos homens na faixa dos 60, 70 e até 80 anos transformarem sua saúde e se redescobrirem simplesmente dando esse primeiro pequeno passo. Um homem me contou com lágrimas nos olhos que depois de semanas sentindo seu corpo reagir novamente, finalmente se sentiu ele mesmo pela primeira vez em anos. Esse tipo de mudança não afeta apenas você. Ela muda a forma como você se relaciona com sua parceira, sua família e sua própria felicidade.